Ok. Obrigada, Jacques. Então, a gente vai dar início. Pessoal, mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tem o 16º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje, a gente está com o tema Portais Digitais de Produção e de Divulgação da Literatura Surda, que será abordado pelo professor doutor Carlos Antônio Jacinto, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu sou a professora Daniane Pereira, sou uma mulher de descendência afro-indígena, eu tenho cabelos longos que estão aqui amarrados num rabo de cavalo, tenho um rosto redondo, os meus olhos são castanhos escuros, eu estou utilizando um óculos de armação verde, o meu sinal em libras é este, a configuração de mão em D, dando um toque na têmpora e desce no movimento de semicírculo, dando um toque na cintura. Eu estou utilizando uma blusa listrada nas cores azul marinho e branca e um colar prateado, um batom cor-de-rosa e 3 brincos pequenos em cada orelha. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um armário de madeira e diversos livros. Aqui na UFSB eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva, sou doutoranda em letras, mestra em letras também, graduada em letras português, letras libras, pedagogia e normal superior. Eu sou especialista em Libras, em educação escolar, educação à distância, educação especial inclusiva e atendimento educacional especializado. Aqui na UFSB também eu coordeno o GELES, que é esse grupo de estudos em língua de sinais brasileira. Mais uma vez, eu quero agradecer a presença de todos vocês nessa atividade. Já são, então, 16 encontros que a gente faz no grupo, tá? É um grupo que se propõe justamente a congregar profissionais, né, professores, acadêmicos da área de letras, de educação, para a gente tratar sobre temas sobre a língua brasileira de sinais. Eu agradeço desde já a presença dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa que estão aqui presentes com a gente hoje para tornar acessível esse evento para a comunidade surda. Então, nós temos hoje a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, o Felipe Medeiros da Silva, o Luiz Felipe Pontes Dias, da Unifespa, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, e a Tayana Ferreira dos Santos, da UNEP. Na equipe de apoio também das interpretação, a gente conta com Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins. Esse evento está sendo gravado, a cópia desse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube Observatório Inclusivo da UFSB, eu deixei o link para vocês aí no chat. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações para receber uma mensagem assim que a gente postar um conteúdo novo, como vai ser, por exemplo, a gravação dessa atividade. E que também deixem seu like, por favor. Durante esse encontro, a gente pede também que, para melhor visualização da equipe de suporte, que vocês possam participar da atividade com perguntas, com sugestões. A gente pede que vocês levantem a mãozinha, por favor, do Meet, para poder falar ou sinalizar também, tá? Ou também que escrevam no chat. Ao escrever no chat, a gente pede que vocês coloquem a hashtag GELES, por favor. Até o final desse encontro também, a gente vai disponibilizar um link de frequência, ok? Para vocês receberem o certificado. A gente solicita, por gentileza, que, com exceção do palestrante convidado e dos intérpretes de Libras, que vocês deixem o áudio de vocês e as câmeras desligados para maior visualização dos tradutores e intérpretes de Libras e língua portuguesa por parte das pessoas surdas que estão aqui presentes, tá bom? Tendo em vista que a plataforma Google Meet, ela dificulta as pessoas surdas a encontrarem um intérprete devido à questão que ele funciona melhor para encontrar os intérpretes se tiver um ruído, né, um barulho. E com as câmeras desligadas a gente facilita, tá bom? Para a gente dar início, então, ao nosso 16º encontro do GELES, com o tema Portais Digitais de Produção e de Divulgação de Literatura Surda, eu vou convidar o professor doutor Carlos Antônio Jacinto, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor em Linguística Aplicada pela UFRJ, ele é mestre em Letras pela UFV,
especialista em Libras, especialista em literatura e ensino, especialista em práticas pedagógicas, especialista em tecnologias digitais aplicadas à educação. Ele é licenciado em letras português e em letras libras, é licenciado também em letras espanhol. Professor Carlos, que é participante também do nosso grupo, seja muito bem-vindo, fique à vontade, como sempre, e vai ser um prazer poder te ouvir. Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite a todas. Gostaria de iniciar agradecendo a professora Daniane pelo convite. É sempre um prazer, uma honra estar participando com diferentes pesquisadores, com diferentes sujeitos interessados por temas que atravessam a língua de sinais. Então, já agradeço pela oportunidade e ainda mais por discutir um tema que muito me interessa, que é a gente pensar a produção da literatura surda e também da literatura em Libras. De igual modo, eu agradeço também, de antemão, a equipe dos intérpretes que vão acompanhar aqui esse momento dessa live e assegurarão a mediação linguística em Libras para os sujeitos surdos e surdos-cegos aqui presentes. Como a professora Daniane trouxe, eu sou o professor Carlos Antônio, esse é o meu sinal na comunidade surda, o dedo polegar e dedo indicador articulados, passando sobre a sobrancelha 2 vezes, porque fisicamente, no meu rosto, a sobrancelha é uma parte que se destaca, por ela ter uma grande espessura. Então, eu sou um homem negro, uso barba, tenho cabelos cacheados, considerado baixo, né, um cabelo cacheado baixo, uso na minha orelha esquerda um alargador na cor prata e na parte superior da orelha um pingente, um brinco de menor espessura. Estou utilizando hoje uma camiseta na cor verde, de gola, e por cima um suéter na cor vinho ou roxo. Estou em uma sala com um fundo branco e à esquerda é possível visualizar parte de uma porta marrom. Dito isso, hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a literatura surda, em especial como eu venho de uma formação que é voltado para o ensino de línguas, que é voltado para o ensino de literaturas, mas mediado por ferramentas tecnológicas. Eu vou trazer parte da pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado pela UFRJ, onde eu analisei como que a literatura surda ela tem sido atualmente produzida e compartilhada a partir de ferramentas que denominamos de portais digitais, ou seja, que estruturam-se a partir de sites. Só que antes disso é necessário a gente compreender um pouco melhor como que se deu a constituição dessa pesquisa, o que entendemos por literatura surda, por exemplo, e alguns outros pontos. Para iniciarmos, a minha pesquisa de tese, ela foi desenvolvida juntamente ao Programa de Linguística Aplicada da UFRJ, o PIPLIGA, e foi vinculada à linha de pesquisa Discursos e Letramentos. Então, como eu comentei anteriormente com vocês, por eu trabalhar com a mediação tecnológica e pensar, no caso, um tipo específico de letramento, que é o letramento literário, a minha pesquisa se articulou diretamente a essa linha de pesquisa. Então, o meu interesse nesse tema, na pesquisa, se voltou para analisar a produção, circulação e recepção da literatura surda a partir da análise de 5 portais, ou seja, que foram 5 portais que, na época, no ano de 2022, eu identifiquei como ferramentas que estavam ativas, que atuavam fortemente nos processos de produção e ou divulgação da literatura surda. Por isso que, na minha pesquisa, eu busco entender esse processo de maneira integral, então, tentando compreender como se dá a produção, como se dá a circulação e, ainda que em menor grau, também a recepção literária. Ou seja, como que os sujeitos, como que os usuários se valem dessa ferramenta tecnológica para acessar, para fruir a literatura surda. Então, o meu campo de interesse, o meu campo de investigação busca articular, interligar essas 2 áreas, a literatura surda e processos de mediação por meio de ferramentas tecnológicas. Como primeiro ponto, é muito importante a gente entender que como existe uma comunidade surda, ou como existem comunidades surdas, que eu até prefiro chamar no plural,
porque a gente entende que uma comunidade indígena, por exemplo, de uma comunidade que está em um grande centro urbano, apresentam características distintas, vão produzir artefatos culturais distintos. Então, a gente vai entender que a literatura é uma forma de manifestação linguística, artística e cultural dessas distintas comunidades. Além disso, de antemão, né, eu ressalto aqui para vocês também que a minha pesquisa, como eu analiso um objeto que é literário, ou seja, a literatura surda, o processo de produção e divulgação a partir de ferramentas tecnológicas, ela se aproxima e ela traz contribuições para a grande área dos estudos literários. Mas, ao mesmo tempo, a minha investigação ela não é vinculada à teoria ou à crítica literária. Por quê? Eu me volto para um fenômeno de investigação que é literário, mas o meu destaque está para a produção literária e também para a mediação tecnológica, e muito menos a proposição de análise, a proposição da crítica literária. Então, é importante fazer essa ressalva aqui com vocês também. E aí, eu uso as lentes da linguística aplicada, porque como esse é um fenômeno recente, de produção e divulgação da literatura surda, a partir dessas ferramentas, eu busquei entender quais são esses sujeitos que produzem essas ferramentas, quais sujeitos as acessam, que tipos de instrumentos e ferramentas esses portais compartilham. Então, eu tendo como lente a linguística aplicada, ela me possibilitou visualizar esses diferentes elementos que constituíam essa ação, essa atividade, no caso, a produção e a divulgação da literatura surda. Também a gente vai entender que, historicamente, as comunidades surdas, elas sempre se articularam em espaços físicos para possibilitar o debate, o ativismo político. Então, em movimentos sociais, em associações de surdos, em escolas bilíngues. E, atualmente, a comunidade surda também tem se valido dos espaços digitais, do ciberespaço, para também ter esse ativismo político, mas, ao mesmo tempo, produzir e divulgar diferentes artefatos culturais. E um desses artefatos é a literatura surda. E aí, tendo em vista que todos esses artefatos trazem como característica primordial de expressão a visualidade, essas ferramentas tecnológicas contribuem ativamente para esse processo de divulgação. Então, a gente consegue observar hoje o uso massivo de redes sociais, de sites, de plataformas como o YouTube, o WhatsApp, o Instagram, que são espaços que os sujeitos surdos têm se valido para produzir e divulgar diferentes artefatos culturais. E no caso da minha pesquisa, eu me volto para um artefato específico, que é a literatura surda, e para uma ferramenta digital específica, que são o que eu chamei na minha pesquisa de portais digitais. Então, a gente consegue constatar que há esse uso massivo dessas diferentes ferramentas tecnológicas. Então, o uso do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, para compartilhar todas essas produções. Na área dos estudos literários, em uma perspectiva histórica, alguns autores, como Carnop, por exemplo, Lodene Carnop, esse aqui é o sinal dela, ela traz para a gente que a literatura surda, ela comumente é agrupada a partir de 4 categorias, sendo elas produções que são feitas e divulgadas pelo mercado editorial, ou seja, editoras como Arara Azul, Ciranda Cultural, que produzem obras literárias em Libras, por exemplo, que têm esse interesse, obras que foram feitas por alunos do Letras Libras, então, alunos e egressos do Letras Libras também, obras que estão disponíveis no espaço digital, em especial no YouTube, e também produções informais, que vão circular em associações de surdos, escolas bilíngues. E aí, na minha pesquisa, na minha tese de doutorado, eu proponho mais um agrupamento, que no caso são os portais digitais de produção e divulgação da literatura surda. Por que eu busco diferenciar e não englobar os portais digitais na categoria que a pesquisadora Lodene Carnop traz, quando ela fala assim, uso de redes sociais? Porque eu entendo que uma rede social, ela não foi originalmente ou necessariamente produzida, confeccionada com esse interesse de produzir e divulgar obras literárias. Então, quando uma pessoa, por exemplo, quer buscar uma obra como Cinderela Surda ou Cinderela no YouTube, por exemplo, ela vai encontrar uma diversidade de materiais, uma diversidade de obras que algumas vão possuir uma qualidade literária, outras não.
Algumas serão sinalizadas por pessoas fluentes, por surdos, outras não. Então, o material que é disponibilizado nesses espaços, muitas das vezes não passa necessariamente por um processo de curadoria, ou seja, para se avaliar o que é feito, a qualidade atribuída àquela determinada produção. O que os difere das obras que são compartilhadas em portais. Porque como esses portais são especializados nesse tipo de produção, um dos critérios para qualquer tipo de obra disponibilizada é a qualidade literária, por exemplo. Então, eu entendo que, e eu visualizei através da pesquisa, que há uma diferenciação entre esses dois grupos. Obras que circulam livremente nas redes sociais e obras que circulam em espaços que foram produzidos especificamente com essa finalidade. Por isso, a proposição de uma quinta nomenclatura. Então, para isso, a minha pesquisa ela parte de uma abordagem de investigação que tem um cunho social muito forte. Ou seja, é uma pesquisa que busca analisar como que essas comunidades, como que esses sujeitos mobilizam esses portais para produzir e também acessar literatura surda. E aí, para isso, foi necessário que, para que a pesquisa se constituísse, inicialmente, a seleção de portais para essa análise, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, e também a definição de 2 sistemas de análise que pudessem ser analisados. Isso porque eu uso como base também, entendendo e partindo dessa perspectiva interacionista, dessa perspectiva social, a partir de Vygotsky e de seus seguidores, a partir da ideia da teoria da atividade, por exemplo, que nós humanos, as nossas ações são direcionadas para atividades. E aí cada atividade tem um determinado objetivo. A atividade ela pode ser constituída por uma comunidade, por divisão de regras de trabalho, por exemplo. Então, qualquer atividade que nos empenhemos, a gente consegue identificar alguns elementos. E aí, na minha pesquisa, eu selecionei 2 atividades que estavam em rede, ou seja, que estavam conectadas. Isso por quê? A primeira atividade seria referente aos processos de produção e divulgação da literatura surda a partir dos portais. Então, essa é uma atividade. A segunda atividade seria o acessar, o consumir literatura surda a partir desses portais. Elas possuem um elemento em comum, que no caso é a própria existência do portal. Por quê? Para essa segunda comunidade, a comunidade do acessar e consumir literatura surda, para que isso seja de fato efetivado, ela precisa que tenha a existência de um portal. Então, esses 2 sistemas, o produzir e o divulgar, e o acessar e consumir, estão em rede, porque eles vão compartilhar elementos dessa própria atividade, então, como as ferramentas, a comunidade, por exemplo. Então, dentro da minha pesquisa, eu delineei esses 2 sistemas de atividade. E aí, com relação a esses sistemas, com relação ao primeiro, eu propus algumas questões de pesquisa. Então, por exemplo, quais as características que a literatura surda assume ao passar a circular agora no espaço digital? Quais são os portais que a gente tem disponíveis, que a gente tem disponível para acessar, em termos de acesso e consumo da literatura surda? Com relação à produção, quais são os desafios que essas equipes vivenciam? Eles pensaram, identificaram estratégias para superar esses desafios? Então, essas são algumas das perguntas que vão em direção ao primeiro sistema de atividade. Com relação ao segundo sistema, o acessar e consumir literatura surda, as questões motivadoras foram a que usuários esses portais se voltam, ou seja, qual que é o público-alvo para cada um desses portais. E muitas das vezes, pode ser que a equipe que produz tenha um usuário em mente, e aí, em termos de concretude, a pessoa que acessa tem um outro perfil que não esse inicialmente idealizado. Então, qual que é esse público pensado? E também qual é esse público real que acessa esses portais? E ainda sobre os usuários, o que eles esperam? O que eles buscam nesses portais? Tem algum objetivo em mente? Algum tipo de obra que eles desejam? E como que eles empregam esses portais em suas atividades, sejam profissionais ou suas atividades pessoais? Ou seja, quais são as aplicabilidades que esses usuários mobilizam ao fazer uso desses recursos? Então, aqui nesse segundo sistema, a gente está pensando questões de usabilidade, questões de aplicabilidade, questões de uso concreto dessas ferramentas.
Então, a partir dessas questões motivadoras, eu propus como objetivo geral da minha tese, da minha pesquisa, o seguinte objetivo: examinar e caracterizar traços constitutivos da literatura surda contemporânea, considerando sua produção, circulação e recepção a partir da análise de 5 portais, sendo eles: o primeiro, hashtag Casa Libras, que é vinculado à Federal de São Carlos, ao UFSCar; o portal Mãos Literárias, que é vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais; o terceiro portal, Librando, compartilhando literatura surda, da UFSC; o quarto, Cada Encontro Eu Conto um Conto, também da UFSC; e Literatura Didática em Libras, também da UFSC. Mais à frente na metodologia, eu vou destacar isso para vocês, mas eu adianto que quando a gente pensa em portais de literatura surda, hoje não se limita a esses 5. Foram esses 5 que fizemos o contato e que aceitaram participar da pesquisa. Mas no momento que eu fiz esse mapeamento em 2023, identificamos cerca de 9 portais. Esse número ele foi ampliado, porque hoje eu já conheço algumas outras ferramentas que foram produzidas em anos posteriores. Mas em virtude da questão de se delinear um campo, um objeto de trabalho para pesquisa, os portais que manifestaram interesse e aceitaram participar da pesquisa foram esses 5. Tracei como objetivo específico, inicialmente, resgatar e reconstruir pelos prismas histórico e conceitual as transformações desencadeadas no campo da literatura surda. Ou seja, é possível a gente propor uma linha cronológica para a literatura surda, de modo que entendamos a sua fase contemporânea e consigamos visualizar de maneira mais evidente como que as tecnologias têm apoiado essa literatura surda considerada contemporânea. Quais são as características que essa literatura surda assume em contexto digital? Também propus como objetivo específico descrever como que esses portais estão constituídos, ou seja, quais são os aspectos que eles apresentam de semelhança, de diferença, em termos de obras, de sujeitos, de processos tecnológicos também. Compreender do ponto de vista da produção, circulação e consumo os principais entraves vivenciados pela equipe que produz esses portais e pelos usuários. Que tipo de barreira, problemas de acesso eles observam. E sobre a recepção literária, com quais finalidades esses usuários acessam esse tipo de ferramenta? É apenas para o trabalho? É para a formação pessoal? Quais são os objetivos? Quais são as práticas reais de letramento literário, nas quais esses sujeitos participam? Então, em termos de objetivo, minha pesquisa se constituiu dessa forma. Como eu mencionei anteriormente, ela se vincula à linguística aplicada, principalmente em sua versão indisciplinar, ou seja, que tenta ali escapar dessa vinculação com uma única disciplina, né, mas envolve ali aqui o conceito é esse mesmo, tá? Indisciplinar. Para entender que ela não se vincula necessariamente a uma disciplina, mas que ela ela busca esse atravessamento em diferentes campos, em diferentes áreas do saber. Eu me vinculei também a uma perspectiva socioantropológica de compreensão do sujeito surdo, de compreensão da língua de sinais. Algumas das discussões da minha tese também partem da ideia de políticas linguísticas, porque como a política linguística ela vem modificar a situação de uma determinada língua, todos os artefatos que são articulados nessa língua também passam a ser potencializados. Então, no caso da Libras, a literatura em Libras e a literatura surda também passam a ser fomentadas. E também fiz algumas reflexões no campo dos multiletramentos, ou seja, como que na constituição de uma obra literária eu tenho a conjunção de várias fontes de significação. Então, informação verbal, informação não verbal, tonalidade, cor e assim por diante. A minha base teórica, inicialmente, foi a partir de autores dos estudos literários, mais especificamente, autores surdos e ouvintes que investigam a literatura surda. Então, eu posso citar aqui alguns, a Lodene Carnop, o Cláudio Mourão, a Rachel Sutton Spence, que são alguns autores que têm atuado, esse aqui é o sinal dela, que têm atuado fortemente nesse processo de investigação do que é a literatura surda, que objeto é esse. E aí eu propus algumas reflexões para entender
como que a literatura surda está ocorrendo na contemporaneidade. Então, primeiro, fazer ali uma proposição de uma cronologia para essas obras literárias, identificando uma primeira fase que eu chamei de circulação face a face, ou seja, onde havia necessidade de uma presença física, uma vez que eu não se tinha na época uma mediação tecnológica. Então, a presença física era demandada para que se produzisse e para que se acessasse uma determinada obra. Depois disso, eu investiguei literatura surda, o que significa isso, que adjetivação é essa, e como que ela também se assemelha com outros campos do saber de comunidades minoritárias, como, por exemplo, literatura indígena, a literatura afro-brasileira. Então, na minha tese, eu tento estabelecer um paralelo para destacar como são áreas relativamente recentes e que estão em processo de compreensão e que têm alguns atravessamentos em comum. Destaquei também como que as tecnologias digitais potencializam a literatura surda e modificam as características da literatura surda. E, por fim, se a gente está pensando em processos de produção e divulgação no espaço digital, eu tenho que pensar minimamente em questões de acessibilidade digital e letramento digital também. Então, eu faço algumas reflexões a partir desses eixos. No caso da teoria da atividade, é importante entender que ela não é necessariamente nenhuma teoria, tampouco uma metodologia, mas ela é um referencial que nos ajuda a compreender qualquer atividade que seja desempenhada por seres humanos. Então, em qualquer atividade que eu tenha participação de seres humanos que estejam em interação, eu posso me valer da teoria da atividade para compreender essa determinada realidade. Essa teoria ela é pautada também, em termos de desenvolvimento, em algumas gerações. E aí, para cada uma dessas gerações, a gente propõe um nome. Então, na minha pesquisa, eu me vinculei à terceira geração, que busca entender que várias atividades podem estar em rede, ou seja, elas podem ter objetivo em comum. Então, por exemplo, se a gente pensa essa live aqui de hoje como uma atividade, eu tive a minha demanda, a minha divisão de trabalho, que foi específica minha, então, produzir slide e outras coisas. A comissão organizadora também teve ali outras demandas, produzir arte, cuidar da inscrição, monitorar aqui a sala. A equipe de intérpretes também teve ali as suas atribuições. Então, tudo isso, esses diferentes sujeitos se organizaram previamente para viabilizar uma única atividade, ou seja, a concretização desta live aqui hoje. Então, tivemos ali a participação de vários sujeitos, houve a divisão de trabalho. As pessoas que participam de uma determinada atividade, por exemplo, podem ter objetivos diferentes. Então, pode ser, por exemplo, que alguém esteja aqui simplesmente por querer o certificado. Pode ser que outras pessoas estejam aqui pelo aprendizado. Então, as pessoas participam de uma mesma atividade com objetivos diferentes. E aí, essas questões podem levar à própria modificação da atividade também. Então, eu vou trazer isso de maneira mais direta para vocês, a partir de exemplos que eu analisei na minha tese. E aí, a teoria da atividade, ela tem também alguns princípios. E aí, na minha pesquisa, eu analisei especificamente 3, que são os princípios da historicidade, da multivocalidade e da contradição como fonte de mudança, que dialoga com esses pontos que eu comentei anteriormente. Então, por exemplo, a historicidade. Qualquer elemento do sistema, seja os instrumentos mediadores, seja a comunidade, seja o objeto, possuem uma historicidade. Ou seja, aquilo não surgiu no hoje. Ele tem uma história. Então, se a gente pensa, por exemplo, uma sala de aula, esse objeto aula, a gente tem, historicamente, uma compreensão do que deve ser uma aula, principalmente essa perspectiva mais tradicional, né? Então, historicamente, essas informações são passadas para as novas gerações. Então, os objetos que a gente lida cotidianamente possuem uma história. E aí, no caso da literatura surda, também. Ela possui essa história de como que ela surgiu, como foi essas primeiras fases, como que ela se encontra atualmente. Ao mesmo tempo, como diferentes sujeitos participam dessa atividade, tem a multivocalidade. Porque várias pessoas vão compreender esse objeto de diferentes formas. Então, se eu perguntasse aqui para vocês, o que é literatura surda? Pode ter pessoas que vão falar, literatura surda é aquilo feito apenas em libras, é aquilo feito somente por surdos.
Então, os sujeitos têm compreensões diferentes de um mesmo objeto. E, então, isso seria a multivocalidade. E a contradição diz respeito que, quando eu observo um ponto de contradição na atividade, que pode ser pelo modo como as pessoas visualizam o objeto de maneira diferente, como as pessoas têm experiência e formação sociohistórica distinta, isso também vai influenciar no modo como a atividade é realizada. Então, tudo isso pode levar à contradição. A contradição, ela necessariamente leva a mudança. Então, por exemplo, quando um professor em uma determinada disciplina é questionado, por exemplo, professor, mas esse recurso tecnológico ele não é tão utilizado hoje em dia, temos outros. Caso o professor opte por substituir, por exemplo, um data show por um projetor, por exemplo, eu tenho a modificação da atividade de um objeto daquela atividade. Então, eu tenho a transformação na atividade. Por exemplo, vamos pensar aqui no contexto da área da língua de sinais. Se eu tenho uma sala de aula onde eu tenho ali um professor ouvinte, 29 alunos ouvintes também e um aluno surdo. E aí, em um momento, esse aluno chega para o professor e começa a sinalizar tudo em Libras, e o professor se sente desconfortável por não saber a língua de sinais, mas ele busca formas de aprender essa língua. Essa contradição, ou seja, a presença de línguas diferentes em um mesmo espaço, pode levar à mudança daquela atividade. Ou seja, o professor e o restante da turma aprender língua de sinais para assegurar uma acessibilidade linguística para esse estudante surdo, por exemplo. Então, a contradição ela não é negativa na teoria da atividade. Por quê? Ela é um caminho para se levar a mudanças. E as mudanças são bem vistas em qualquer atividade. Porque se eu tenho mudança, eu estou pensando na transformação da atividade dos seus elementos. Então, com relação ao capítulo, né, a esse entendimento do que vem a ser literatura surda, aqui eu trago uma síntese visual, onde a gente entende que os primeiros momentos da literatura surda, em virtude da inexistência de uma ferramenta tecnológica para o registro das línguas de sinais, essa primeira circulação vai se dar pelo que a gente chama de tradição face a face. Ou seja, as pessoas precisavam estar fisicamente presentes para que houvesse processo de produção e divulgação. Após o surgimento de uma ferramenta, de uma tecnologia de registro dessa modalidade visual espacial, no caso, o registro em vídeo, eu tenho a modificação de como essas obras são produzidas e, ao mesmo tempo, acessadas. Posteriormente, com o surgimento das diferentes redes sociais, eu vou ter novas possibilidades de compartilhamento da literatura surda. Então, eu tenho outras possibilidades de divulgação e acesso da literatura surda também. E aí, por fim, hoje em dia, com a existência de várias ferramentas tecnológicas, a tecnologia ela tem modificado também a própria constituição da literatura surda. Então, por exemplo, hoje, em uma obra literária, o sinalizante pode ali seguir sinalizando, e aí todas as informações de cenário, personagem, ser inserido em imagem como pano de fundo. Eu posso mudar a tonalidade de todo o meu vídeo para que essa tonalidade seja fonte de significação. Se o meu vídeo fala de luto, por exemplo, ou de algum aspecto histórico, eu posso colocar o vídeo em preto e branco. Então, temos algumas ferramentas tecnológicas que vão modificar a própria constituição da literatura surda atualmente. Aqui, como eu tinha comentado com vocês, por que eu entendo que essas duas atividades, o produzir e o divulgar, e o acessar e consumir, estão em rede. Porque na primeira atividade, que o objeto é literatura surda, tem-se como resultado dessa primeira atividade a existência dos portais. Ou seja, essa equipe, ela se articula, ela se organiza para desenvolver aquela atividade, e o resultado dela é a produção dos portais que eu estou investigando. Para o segundo sistema de atividade, esse portal já é visto como uma ferramenta. Por quê? Para a pessoa acessar e consumir literatura surda, ela tem que acessar esses portais. Então, esse portal já é visto, já é lido como uma ferramenta que vai mediar aquela ação, que vai mediar o sujeito e essa relação entre sujeito e objeto. Tá? Então, como há esse compartilhamento de minimamente um elemento, esses dois sistemas estão em rede, porque eles estão conectados. Para que esse segundo sistema exista, o primeiro tem que existir. Então, por isso que eles estão em rede.
Em termos de caracterização metodológica da minha pesquisa, né, o objetivo principal foi conceber e reconhecer como que a literatura surda está se constituindo a partir desses portais, mas, ao mesmo tempo, de forma indireta, foi o objetivo da minha pesquisa também contribuir com uma maior divulgação e um possível aprimoramento dessas ferramentas. Lembrando que eu busquei também trazer na minha pesquisa aspectos de usabilidade, de acessibilidade digital, que podem fomentar, podem melhorar esses recursos. Então, para isso, eu organizei algumas oficinas com públicos variados, para a gente analisar os portais em si, na perspectiva desses usuários, e também o que eles observavam em termos de usabilidade, de aplicabilidade, de letramento digital também, o que poderia ser revisto nessas ferramentas. Então, a minha pesquisa, ela segue com relação à base epistêmica, né? Segue uma perspectiva, um paradigma interpretativista, de natureza exploratória e colaborativo, porque eu estou compreendendo, é um primeiro passo para entender que ferramenta é essa, como que ela se constitui. Então, é uma pesquisa exploratória, mas, ao mesmo tempo, é colaborativo, porque eu precisei do suporte das pessoas que produzem essas ferramentas, também das pessoas que mobilizam esses recursos em suas práticas cotidianas. E aí eu desenvolvi a pesquisa a partir de um estudo de caso, uma vez que eu analisei 5 portais. Então, é o mesmo objeto, é o mesmo objetivo, mas considerando 5 realidades. Para isso, eu combinei alguns instrumentos metodológicos, como a revisão de literatura, a entrevista semi-estruturada com as pessoas que produzem os portais, a condução de grupos focais, que foram as oficinas, né, de usabilidade. E aí, nessas oficinas, eu utilizei também nota de campo, gravação em áudio e vídeo também, para posterior análise. Com relação aos participantes da pesquisa, eles foram divididos em 3 categorias, sendo a primeira categoria aqueles que mais se aproximam dos portais, e a terceira categoria aqueles mais distantes dos portais. Então, na primeira categoria estavam as pessoas que lidam diretamente com a confecção dos portais, ou seja, os coordenadores, a equipe daquele projeto, tradutores, intérpretes. E no caso da minha pesquisa, foi diretamente 6 pessoas, 5 coordenadoras dos projetos e uma tradutora e intérprete. O segundo são os usuários. E aí, os usuários eu dividi entre usuários reais, ou seja, pessoas que de fato foram selecionadas a partir de um formulário que foi disponibilizado na plataforma, ou seja, no site em si. Então, são usuários que frequentam aquela ferramenta. No caso, foi 4 usuários. E aí, por fim, usuários em potencial, ou seja, sujeitos que possuem características que se aproximam do perfil idealizado para cada um dos portais. E aí eu consegui a participação de 93 participantes, e combinou aqui nessa segunda categoria 97 sujeitos colaboradores. E, por fim, os sujeitos que participaram das 3 oficinas, sendo que na primeira oficina ela foi voltada para o ensino de Libras como segunda língua, essa relação, né, literatura surda, ensino de Libras como L2, no contexto de L2. A segunda oficina foi aberta para um público geral, que falava justamente sobre o acervo literário da comunidade surda. Então, tivemos intérpretes, familiares de surdos, professores de outros componentes curriculares, e a última oficina foi aplicada especificamente com professores surdos que trabalham no contexto de Libras como primeira língua. Então, tivemos aí 28 colaboradores no total. Com relação ao processo de análise de dados, tanto das oficinas quanto dos formulários, utilizamos aspectos quantitativos, no caso dos formulários, principalmente, mas houve um destaque principal para os aspectos qualitativos, ou seja, para as respostas discursivas, para as opiniões, para as visões que os colaboradores traziam ao longo das etapas das oficinas. E eu utilizei uma metodologia chamada identificação dos núcleos de significação, ou seja, das categorias temáticas a partir desses dados. Os dados me levavam à identificação dessas categorias, ou seja, pontos em comum na fala dos participantes. Então, aqui, uma síntese, né, do que foi apresentado em cada categoria. Então, na primeira fase, foi a identificação dos portais. Então, em 2023, identificamos 9. Somente 5 se manifestaram e destacaram interesse pela pesquisa. Na segunda fase, fizemos a parte documental, de análise documental dos 5 portais, analisando que tipo de obras eram divulgadas,
que tipo de representação se tinha, por exemplo, representação de gênero, de raça, de identidade surda, de perfil sinalizante, tudo isso foi analisado, as línguas envolvidas nessas obras, o tipo de mídia que eles usavam. Na terceira fase, foi a aplicação das entrevistas com as coordenadoras. Na quinta fase, os questionários online com os usuários reais e em potencial. E, por fim, a quinta fase, as 3 oficinas, com sujeitos de diferentes profissões, diferentes perfis linguísticos também. E com relação aos resultados, a partir do momento que a gente a partir dos dados gerados, a partir de tudo que foi produzido, a gente conseguiu perceber inicialmente que todos esses portais se vinculam a universidades públicas. Então, isso já é um destaque para a gente, porque já mostra, e principalmente, a cursos de letras libras. Então, já mostra, de bacharelado, de licenciatura, então isso já mostra para a gente o compromisso que as universidades têm com a área da educação de surdos. De se pensar esse processo de mediação literária, de se pensar esse processo de circulação de obras literárias na comunidade surda e também externa à comunidade surda. E aí todos esses projetos se iniciaram com uma ação de extensão, ou seja, onde a gente consegue visualizar diretamente esse interesse de que a comunidade externa fosse impactada. Porque a gente sabe que a educação de surdos, seja a educação linguística, a educação literária ou a educação bilíngue como um todo, ela apresenta diferentes desafios. Então, a existência desses projetos, desses portais, já mostra para a gente o comprometimento dessas instituições. Com relação à distribuição geográfica, não conseguimos identificar nenhum portal da região norte e da região nordeste do Brasil. Houve um destaque maior para a região sul, no caso, na Universidade Federal de Santa Catarina. Então, esse já era um resultado esperado, né? Porque quando a gente para analisar que essa instituição foi uma das primeiras, foi pioneira na área da língua de sinais, foi a primeira a criar cursos de graduação em letras libras aqui no Brasil. Então, esse destaque já era esperado. Então, dos 5 portais analisados, 3 eram vinculados à UFSC. Identificamos também que, com relação à atividade em si, né, se era especificamente a produção e divulgação, identificamos que 4 portais atuam com a produção de obras literárias e com essa divulgação. Então, no movimento da pesquisa, no movimento natural da pesquisa, a partir dessa observação, desse resultado, a gente pensou em como a gente conseguiu perceber que esses portais possuem objetivos diferentes, possuem estruturas diferentes, haveria necessidade da proposição de uma outra categoria que não apenas portais. Por quê? No próprio movimento da pesquisa, conseguimos identificar que eles possuem características distintas. Porque uma coisa eu ter um grupo que produz literatura surda e divulga literatura surda nesses portais, e uma outra coisa eu ter um portal que mapeia obras literárias que estão no espaço digital, que estão espalhadas pelo espaço digital, e distribuem essas obras em um único espaço. Então, nesse segundo portal, a gente não tem necessariamente atividade de produção, a gente só tem a divulgação. Então, por isso que foi necessário na pesquisa a proposição de uma categoria adicional. Então, no primeiro grupo, dos 4 portais que produzem e divulgam literatura surda, produzidas por eles, chamamos de portais repositórios temáticos. Por quê? Nesses espaços, eles divulgavam obras produzidas por eles, obras vinculadas aos objetivos do projeto. E no segundo tipo de portal, que somente divulgava literatura surda, ou seja, obras que estavam disponíveis na internet, no espaço digital, que eram alocadas nesse único espaço, chamamos de supraportal. Uma vez que, como ele tem esse objetivo de divulgar, ele divulgava uma infinidade de obras, que não somente produções literárias. Então, tínhamos artigos científicos, teses, dissertações, obras impressas, em vídeo, tínhamos obras em libras, em línguas de sinais estrangeiras, obras na língua portuguesa. Então, como ele tinha essa amplitude maior, por ser um portal que somente divulgava obras que já estavam disponíveis na internet, houve a necessidade de diferenciá-lo e chamá-lo de supraportal, tendo em vista essa característica. Com relação aos sujeitos que participam dessa atividade de produção e divulgação da literatura surda, ela é constituída por coordenadores desses projetos, intérpretes que participam como voluntários, por exemplo, produtores e editores de vídeo, ilustradores,
alunos dos cursos de Letras Libras ou de outros cursos dessas universidades que participavam como bolsistas, participavam como voluntários também. E em alguns portais havia a possibilidade de colaboradores externos enviarem obras para os portais. Então, no portal #CasaLibras, por exemplo, como ele foi produzido no período da pandemia, ele solicitava que as pessoas que estavam em casa, familiares de surdos, professores, gravassem suas obras literárias e compartilhassem com a equipe do portal. Então, em alguns deles, houve aí a possibilidade da participação de colaboradores externos também. Observamos que houve uma predominância do tipo de obras da literatura infanto-juvenil. No caso, 3 dos portais se destinam especificamente a produções literárias voltadas para o público infantil, mas houve também a produção de obras espontâneas voltadas para jovens e adultos, mais especificamente em 2 deles. Isso não significa que o que a gente tem hoje, em termos de portal de literatura surda, se limite a essa questão de essa preocupação com a aquisição da linguagem, com o uso das obras literárias com uma finalidade didática, como uma finalidade pedagógica. Isso pode indicar, por exemplo, que dos portais analisados na pesquisa, houve uma predominância desse tipo de recurso. Mas isso não significa, não é um dado real que vai significar que portais de literatura surda todos se voltam para a produção infantil, porque não é uma realidade. Outros portais que não foram investigados na minha tese trabalham com festivais literários, então são obras feitas por adultos, voltadas para adultos, por exemplo. Então, há essa diversidade. Com relação aos gêneros literários predominantes, identificamos fábulas, contação de história infantil, poesia, piada, lendas, narrativas pessoais, histórias bíblicas e obras envolvendo tanto a tradução literária quanto a adaptação e a criação também, vários tipos de obra. Com relação à mídia utilizada, houve uma predominância, como já era esperado, para obras registradas em vídeo, uma vez que, se eu estou falando de uma literatura que circula em uma língua visual espacial, espera-se uma predominância, uma preferência pelo registro em vídeo. Então, em todos os portais identificamos obras compartilhadas em vídeo. Mas, ao mesmo tempo, houve também portais que compartilhavam obras na modalidade escrita, tanto da Libras, em Sign Writing, por exemplo, e também na língua portuguesa escrita. Tá? Ainda com relação às obras, 3 dos portais seguem uma perspectiva bilíngue, disponibilizando obras em Libras e com narração na língua portuguesa, e 2 deles oferecem apenas obras em Libras. E esse é um dado importante para a gente, por quê? Muitos podem estar se questionando, né? Mas talvez, se eu tenho um portal bilíngue, ele acesse mais fortemente um público maior, ele alcance um público maior. Mas a gente precisa lembrar que, historicamente, as línguas de sinais foram perseguidas. Então, houve um movimento histórico aqui no Brasil de imposição da língua oral sobre as línguas de sinais. Então, hoje, termos portais que buscam distribuir apenas obras em Libras é uma forma também de legitimação da língua dessa comunidade, legitimação daquele grupo, daquela identidade, daquela cultura. Então, nós podemos ter essas 2 leituras, de que, de fato, uma obra que é compartilhada em formato bilíngue alcança um público maior. Mas, ao mesmo tempo, uma obra que é compartilhada apenas em Libras, ela busca reforçar esse processo de empoderamento, de autorrepresentação das pessoas surdas sinalizantes. Então, aqui é uma síntese de cada um desses elementos da teoria da atividade em cada um desses portais. Eu não vou detalhar essa parte, porque é uma síntese visual de tudo isso que eu comentei, ou seja, as ferramentas, os objetivos, a equipe. Posteriormente, quando a minha tese estiver publicada, vocês podem acessá-la para ter acesso também a esse detalhamento. Então, com relação às especificidades, ou seja, o que cada portal tem como característica única deles, a gente conseguiu identificar aqui. Atualmente, o portal #CasaLibras, ele surgiu também como ação de extensão, mas hoje ele é um programa, porque ele integra ações de ensino, ações de pesquisa e também de extensão.
ele também realiza anualmente campeonatos artísticos literários a partir de obras do portal. Então, eles selecionam uma determinada obra e fazem um campeonato, um festival literário com escolas bilíngues de todo o Brasil. É muito legal essas iniciativas. Vocês podem acessar algumas dessas produções no próprio YouTube, se vocês digitarem #CasaLibras, ou no site deles também, #CasaLibras, vocês acessam todas essas obras, o festival literário, como participar também, é bem bacana. O Literatura Didática da UFMG, desculpa, Literatura Didática da UFSC, ele é o único que trabalha com obras exclusivamente originais, ou seja, são obras que seguem as normas literárias da comunidade surda. Então, por exemplo, produções em uma única configuração de mão, produções que, de fato, exploram a expressividade estética da literatura surda, da literatura em Libras. E ele oferece também orientações didáticas para o professor, como trabalhar com esse tipo de obra em sala de aula, que tipo de material base o professor pode produzir, entre outras orientações. O portal Cada Encontro, da UFSC, ele envolve uma diversidade de obras com relação a línguas. Então, conseguimos identificar obras somente na língua portuguesa oral, obras em Libras e também obras que seguem uma perspectiva bilíngue. Mas aí vocês podem estar se perguntando, né? Mas literatura surda em português oral? Mas a gente precisa lembrar que um dos objetivos desse portal é divulgar, em outro formato, o acervo literário da comunidade surda. Então, como a gente tem, por exemplo, originalmente, Cinderela Surda na língua de sinais, o que esse portal faz? Ofertava uma tradução na língua portuguesa para pessoas não sinalizantes, familiares de surdos, professores que queriam levar essas histórias para a sala de aula. Então, é uma forma de ampliação desse acervo literário da comunidade surda também. Então, é uma ação legítima também. Então, a gente conseguiu observar, e aí no próprio movimento desse projeto, houve essa transformação de obras apenas em língua portuguesa, depois obras exclusivamente em língua de sinais, e hoje a opção por divulgar obras em formatos bilíngues. E é o único que oferece também recursos didáticos para cada obra literária. Isso, para nossos professores, é bem interessante, porque se eu estou como objetivo, por exemplo, trabalhar patinho surdo na minha sala de aula, esse portal ele me oferece uma sequência de slides que eu posso baixar e eu, professor, realizar a contação de histórias, ou eu, professor, posso baixar esse vídeo diretamente do site, e uma sequência de atividades e recursos didáticos que também podem ser utilizados. Então, é um recurso muito pertinente para o nosso trabalho docente. No caso do portal Mãos Literárias, ele tem a predominância de narrativas e obras espontâneas em Libras voltadas para jovens e adultos. Inclusive, tem algumas obras que a orientação, né, a idade mínima de acesso é 16 anos. Então, há essa predominância de obras voltadas para jovens e adultos. E o Librando, ele é o único portal que oferece, como ele atua somente com a divulgação literária, ele compartilha uma infinidade de recursos, como publicações acadêmicas, lives, obras impressas em Libras, impressas em língua portuguesa, obras em Libras e em outras línguas de sinais. Ele realiza lives, por exemplo, porque o objetivo dele é divulgar esse acervo literário da comunidade surda que está distribuído em diferentes espaços na rede social. Então, aqui, como que esses portais, quando a gente pensa esses dois sistemas, o produzir e o divulgar literatura surda e o acessar e consumir, inicialmente, identificamos que o único elemento compartilhado entre os dois eram os portais. Só que com a conclusão da pesquisa, identificamos também que a comunidade, ela se aproxima. Porque eu tenho uma comunidade inicialmente visada por essa equipe dos portais e, em muitas das vezes, há essa identificação com a comunidade que, de fato, acessa aquele recurso. Então, esses dois sistemas de atividade também possuem a comunidade bem próxima. Uma outra parte da pesquisa foi com relação ao acesso e à recepção literária. E aí, aplicamos formulários com usuários reais e usuários em potencial dessas ferramentas. Nessa coleta, conseguimos a participação de colaboradores de todas as regiões do Brasil, com destaque maior para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste também. Com relação ao perfil de gênero, uma participação maior de mulheres, perfil racial,
uma participação maior de pessoas brancas, e o perfil linguístico, uma participação maior de pessoas ouvintes. No caso aqui, 93 colaboradores. Com relação, quando questionados, a rede social que eles mais utilizam para acessar a literatura surda, eles destacavam, em maior grau, o uso do YouTube, o uso do Instagram e também o uso de sites especializados, ou seja, os portais. O tipo de obra que eles buscam, o destaque maior foi para obras registradas em vídeo, obras em libras que circulam em vídeo. E com relação aos portais foco da minha pesquisa, o maior utilizado é o portal Librando, seguido do Mãos Literárias, seguidos do Literatura Didática em Libras, o Cada Encontro, o hashtag Casa Libras, e um percentual de cerca de 20 pessoas indicou desconhecer todos esses portais. Então, esse é um dado interessante para a gente, que fomenta uma das nossas hipóteses de que, apesar de termos a existência dessas ferramentas, elas são pouco conhecidas. Então, esse dado aqui evidencia isso para a gente, que muitos participantes da pesquisa desconheciam a existência desses portais. Quando os colaboradores foram questionados aos motivos, o porquê utilizam esses portais, as respostas foram segmentadas em 3 categorias, sendo: eu utilizo esse portal para o meu desenvolvimento e formação pessoal, seja ali em Libras, com relação a alguma área do saber, com a finalidade de estudo e investigação. Então, pessoas que utilizavam para fazer artigos, TCCs, tese, dissertação, também para trabalhos universitários, e, por fim, professores que utilizavam com a finalidade didática pedagógica, do trabalho com surdos e ouvintes. Então, esses foram os principais objetivos destacados. Com relação o aspecto que mais chama a atenção desses usuários, ou seja, do que eles mais gostam ao acessar essas obras, também identificamos 3 categorias, sendo a diversidade de obras literárias que são compartilhadas nesses recursos, os diferentes recursos linguísticos, culturais e estéticos. Então, isso é importante porque a gente conseguiu observar que alguns portais tinham destaque maior para a tradução literária, outros maior para a criação, um se voltava para o público infantil, outro para o público adulto, e isso contribui e fomenta essa diversidade de obras que fazem parte do acervo literário da comunidade surda. E também o layout do vídeo e a qualidade literária, porque, como eu falei anteriormente, como esses portais passam por um processo de curadoria, tudo o que é compartilhado nele passa por esse processo prévio de análise. Com relação ao que menos gostam nos portais, as categorias também foram divididas em 4 núcleos de significação, sendo dificuldade relacionada à navegação desses portais, a necessidade de uma mediação bilíngue, tanto no portal quanto em obras literárias, a frequência de alimentação dos portais, ou seja, a constância de publicação de obras nesses portais, e o público-alvo ainda reduzido, uma vez que 3 portais se voltam especificamente para o público infantil. Então, quando a gente parou para analisar esse ponto 2, necessidade de mediação bilíngue em algumas obras, ele se vincula diretamente ao ponto 1. Por quê? Se eu sou um surdo, por exemplo, e esse portal está estruturado apenas na língua portuguesa, essa mediação linguística, a não mediação linguística, na verdade, é uma barreira para o meu acesso, para a minha navegação. A mesma coisa quando eu tenho uma obra literária que está somente em Libras, ou que está somente na língua portuguesa. Então, aquela obra literária sem uma mediação linguística é uma barreira, uma dificuldade de acesso. Então, essas 2 categorias estão interligadas. Então, por isso que eu comentei com vocês anteriormente que, se eu tenho uma obra em Libras, ela pode ser vista como um problema. Por quê? Querendo ou não, ela vai ser acessada, ela se torna acessível somente para pessoas sinalizantes. E se eu tenho uma obra que está em um formato bilíngue, ela acessa um grupo cada vez maior de pessoas sinalizantes e pessoas não sinalizantes também. Com relação ao que eles acreditam que não pode faltar em um portal de literatura surda, eles destacaram pontos como, por exemplo, a necessidade de informações em Libras sobre as obras, sobre os autores, que haja obras compartilhadas e que se voltem para públicos variados, de idades variadas, a necessidade de informação de cunho teórico também. Então, essa obra é vinculada à tradução, é uma adaptação, é uma criação literária. Então, eles trouxeram essa necessidade de uma articulação teórica metodológica também.
Então, aqui uma síntese geral sobre esse segundo sistema de atividade, onde a gente consegue identificar que, apesar de todos os sujeitos que participavam desse segundo objeto, dessa segunda atividade, desse segundo sistema de atividade, terem como objetivo, motivo, acessar, consumir literatura surda, eles o fizeram com objetivos variados. Então, tem pessoas que acessaram para sua formação pessoal e profissional, para a realização de pesquisas, para a produção de recursos didáticos, para a formação subjetiva, linguística, cultural, identitária dos alunos surdos, por exemplo. Ou seja, o resultado alcançado com o uso desses portais foi muito variado. Então, o que a gente consegue perceber, ainda em termos de resultado, né? Como se trata de uma pesquisa exploratória, ela nos possibilitou traçar, identificar esses principais aspectos da constituição desses 5 portais, o que nos ajudou a visualizar como que a literatura surda tem circulado a partir desses recursos. Conseguimos identificar também aspectos em comum entre eles e também as suas especificidades, uma vez que, apesar de todos terem o mesmo objeto motivo, ou seja, produzir e divulgar literatura surda, como eles são constituídos por pessoas, por sujeitos com experiências sócio-históricas culturais distintas, a realização desses portais serão distintas. Por quê? A gente tem pessoas com formações distintas, com experiências distintas e que têm domínio de ferramentas tecnológicas distintas também. Então, a confecção dessa atividade iria se diferenciar. E dada essa projeção para a língua de sinais, houve uma predominância do uso de obras em Libras. E aí, no caso da divulgação dessas obras em vídeo, o que a gente conseguiu constatar? Que em 4 dos portais, eles utilizavam como a necessidade de... O registro em vídeo, ele demanda muita capacidade de armazenamento. E muitos portais não suportam o compartilhamento de várias produções em vídeo. Então, eles usavam como estratégia inicial armazenar essas obras no YouTube e, posteriormente, compartilhá-las no site, ou eles utilizavam também uma plataforma chamada Vimeo, que aconteceu em um dos portais. Utilizava primeiramente a plataforma Vimeo para compartilhar essas obras e, por fim, elas eram alocadas nos portais, tendo em vista essa questão do armazenamento, das dificuldades de armazenamento. Então, o que a gente conseguiu perceber, concluir a partir dessa pesquisa? Que, diferentemente do uso massivo de outras redes sociais, como YouTube, Instagram, Facebook, os portais eles foram projetados e estruturados com esse objetivo de produzir, com que as pessoas produzissem, circulassem, interagissem e se engajassem no âmbito da literatura surda em um único espaço, de forma sistematizada. Porque, como eu comentei anteriormente com vocês, se eu entro, por exemplo, no Facebook, eu vou acessar publicações de outras pessoas, de outros temas, notícias, eu tenho uma diversidade de conteúdos disponíveis. Mas se eu acesso um portal de literatura surda, como ele foi sistematizado com esse objetivo, a tarefa é muito mais tranquila, porque eu evito a distração e eu tenho um trabalho mais sistematizado. E aí foi necessário a proposição dessas 2 categorias, repositório temático, ou seja, aqueles que produzem e divulgam suas obras, e o supraportal, que são aqueles que somente divulgam obras que estão no acervo literário, que fazem parte do acervo literário da comunidade surda e que estão disponíveis em outros espaços do portal digital e que são sistematizados em um único espaço, no caso, o portal em si. Então, a gente conseguiu identificar que muitas dessas obras se pautavam na norma literária e estética da literatura surda e da comunidade surda também. E esse é um aspecto positivo, porque valoriza a língua de sinais, valoriza os aspectos de constituição da comunidade surda. Então, é uma forma de a gente reconhecer esses artefatos e também dar um maior destaque para esse tipo de obra, tanto vinculado à literatura surda quanto à literatura em Libras. E um portal que é estruturado com essa finalidade, ele atua fortemente nesse objetivo de valorizar a expressividade estética da comunidade surda e da língua de sinais. Ao mesmo tempo, trata-se de uma atividade complexa, porque estruturar um portal, mantê-lo no ar não é algo fácil, demanda um investimento em termos de tecnologia, em termos de formação, então não é uma atividade tranquila de ser realizada. Identificamos também algumas contradições nesses portais que levavam à transformação deles. Por exemplo,
em um dos portais, inicialmente eles compartilhavam obras somente na língua portuguesa oral. E aí as pessoas que acessavam essas obras começaram a questionar: ah, mas como assim literatura surda somente em português? Então, em virtude desse desconforto, as obras passaram também a circular em um outro formato. Então, foi uma contradição que levou à transformação da atividade naquele portal, por exemplo. Conseguimos comprovar e compreender que esses portais eles contribuem para a desterritorialização da literatura surda. Ou seja, essas obras são acessadas por integrantes da comunidade surda, mas também por membros externos. Então, pessoas que, às vezes, não conhecem a literatura surda, pessoas que não conhecem a Libras, mas que têm contato com esse tipo de recurso e passam a se interessar por essas obras. Então, há esse processo de desterritorialização. Então, a partir desses portais, a gente conclui que, caso essas ferramentas se mantenham no tempo e no espaço, estaremos contribuindo para a formação e para a manutenção da formação literária das próximas gerações. Isso porque as crianças surdas que estão nas escolas hoje, caso o professor trabalhe com esse tipo de recurso, caso o professor trabalhe com esse tipo de obra, ele vai estar contribuindo com a formação literária desse educando, surdo e ouvinte, que nos próximos anos pode estar atuando na produção e na divulgação de obras literárias. Então, é uma forma da gente assegurar também a manutenção da literatura surda para as próximas gerações, uma vez que hoje a comunidade atual ela tem à sua disposição esses modelos literários. Então, é possível se realizar essa formação. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em letramento literário, principalmente nas escolas, como esses portais se estruturam a partir de ferramentas tecnológicas, é necessário que a escola esteja preparada e que busque desenvolver uma cultura pluriletrada, pluritecnológica e pluricultural. Por quê? Eu só posso, de fato, trabalhar com uma obra dessa em uma sala de aula caso eu tenha alguma ferramenta tecnológica que me viabilize isso. Então, um projetor, um acesso fácil à internet, internet de boa qualidade. Então, há essa demanda de que a escola também se transforme em termos de estrutura para que esse outro tipo de prática literária também alcance a escola, não somente a escola bilíngue, mas escolas inclusivas e outros contextos também, para que haja um trabalho com surdos e ouvintes, por exemplo. Ao mesmo tempo, são necessárias medidas que fomentem a formação do letramento literário do professor. Isso porque a gente conseguiu identificar que alguns colaboradores trouxeram como dificuldade de acesso a ausência do letramento digital. Então, como eu estou lidando com uma ferramenta que é altamente tecnológica, eu preciso pensar na formação desse professor, por quê? Será esse professor, na maioria das vezes, ou um adulto, que vai disponibilizar para uma criança surda, para uma criança ouvinte, o acesso a esse tipo de obra, por exemplo? Porque, na realidade, nas práticas cotidianas, é muito difícil que uma criança, por exemplo, já tenha esse entendimento, essa autonomia de acessar um portal, de procurar no Google esse portal e, por si só, acessar esse tipo de recurso. O que acontece na prática é que há necessidade de uma mediação de uma terceira pessoa, que aí será um professor, será um familiar. E para que isso ocorra, a gente precisa pensar e fomentar também a formação do letramento digital desses sujeitos. Então, para concluir, né, a minha pesquisa ela trouxe algumas contribuições. Então, a primeira foi propor uma possível linha cronológica para a literatura surda brasileira, indicando o impacto das tecnologias digitais. Além disso, destacar e reivindicar um modelo escolar bilíngue que reconheça e que valorize essas obras literárias e que, ao mesmo tempo, estejam abertas para as transformações tecnológicas também. Em termos de aplicabilidade, os sujeitos trouxeram o trabalho com a literatura surda para surdos e ouvintes, o uso no contexto de ensino de Libras L1 e L2, de escrita de sinais, de português como segunda língua, no desenvolvimento de habilidades de tradução e interpretação, esse foi um dado muito interessante, na formação inicial de professores, por exemplo, de professores surdos, professores ouvintes, e também essa necessidade desses letramentos literários e digitais, né, para que eles sejam desenvolvidos. Então, há essa necessidade de uma formação para esses profissionais.
E aí, como último ponto, a formulação de instrumentos metodológicos voltados para a divulgação e circulação dos portais literários, além da constituição, de uma comunidade de prática dedicada à análise da estruturação, funções, usabilidade e aplicabilidade. Ou seja, a partir da minha pesquisa, foi possível estruturar uma comunidade de prática que se voltasse à análise desses recursos, em termos de uso, de usabilidade, de aplicabilidade, de possíveis modificações que poderiam ser feitas. Então, essa comunidade gerada, essa comunidade articulada e engajada, possibilitou se identificar possíveis lacunas que futuramente podem ser melhoradas, que podem ser revistas nesses portais, a fim de que se alcance um público maior e que questões de acessibilidade digital sejam contempladas, por exemplo. Então, essas daqui são algumas das referências que eu utilizei para estruturar essa apresentação. Agradeço a todos e todas pela atenção, especialmente à Universidade Federal de Juiz de Fora, ao curso de Letras Libras, ao GELES. Sem o GELES não seria possível a conclusão dessa pesquisa, tanto nas reflexões que fazíamos nos encontros formativos, mas ao mesmo tempo também da participação dos colaboradores. Então, muitos dos participantes do GELES participaram da minha pesquisa como colaborador. Então, agradeço muitíssimo a todos e todas que contribuíram com a minha pesquisa, diretamente ou indiretamente. E, por fim, agradeço também ao grupo de pesquisa LingNet, Linguagem, Educação e Tecnologia, conduzido pela professora Kátia Tavares, da UFRJ, que também contribuiu para eu pensar e ter ali uma outra leitura de alguns dados da minha pesquisa, pensar ali o movimento regular de construção, de modificação da pesquisa. Então, agradeço a todos e todas pela atenção e me coloco à disposição para comentários, dúvidas, indicações. Obrigado. Nós que agradecemos, Carlos. Nossa, sua pesquisa é muito bacana, muito interessante e relevante, né, Carlos? Ela vai... relevante por diversas razões, né? Ela vai articular essa questão em torno da valorização da língua de sinais, da promoção da cultura surda, da questão do acesso, né, quando trata dessa questão de não vai ser só Libras, não vai ser só português, né? Essa questão também da acessibilidade. Interessante e importante a sua pesquisa. E pensando nisso tudo, quando você vem falando sobre os portais e tudo mais, né? Portais que a maioria a gente que é da área, a gente conhece mais ou menos, mas não tínhamos tido ainda esse olhar, né, que você traz na sua pesquisa. E pensando nisso tudo, a Adriana, para a gente poder encerrar, a gente vai encerrar aqui com a Adriana. A Adriana está colocando justamente isso, né, que vai ser importante, sim, esse trabalho com esses portais. Desculpa, Tayana, acelerei, né? Vai ser importante essa questão do trabalho com esses portais, principalmente nas escolas, né? Mas ela vem colocar sobre a dificuldade que as escolas têm com esse acesso tecnológico, acesso principalmente à internet, né? E aí, comente para a gente o que você tem a dizer sobre isso. Então, esse foi um ponto que a gente problematizou bastante no encerramento da pesquisa, porque hoje a gente tem a existência desses portais, dessas ferramentas, mas para que de fato a gente tenha a concretização de práticas de letramento literário no contexto escolar, por exemplo, eu tenho que pensar esse processo de mediação tecnológica. Porque, como são ferramentas que por si só são estruturadas a partir de uma tecnologia, é pouco prático ou pouco usual eu pensar esse uso sem eu ter ali questões como acesso à internet, acesso a computadores, acesso à projeção, por exemplo. Não que isso não inviabilize o trabalho do professor, porque eu posso citar aqui algumas estratégias que, inclusive nessas oficinas que eu conduzi com esses professores, a gente começou a pensar nesses pontos. Se eu sou um professor que a minha escola, por exemplo, não tem nenhum tipo de estrutura, não tem nenhum tipo de recurso tecnológico, o que eu posso fazer para, ao mesmo tempo, trabalhar com essas obras? Então, professor, a gente pode pensar em algumas estratégias. Por exemplo, temos a existência de algumas escolas que possuem alguns computadores na biblioteca. Então, do mesmo modo que o aluno ouvinte faz a leitura do texto impresso na biblioteca, esse estudante surdo,
ele pode ser encaminhado também para a biblioteca e essa prática de leitura ser conduzida na escola, por exemplo. Se eu, enquanto professor, eu quero realizar uma contação de histórias, mas eu não consigo exibir o vídeo que eu selecionei, eu posso, por exemplo, se for no caso do portal Cada Encontro, baixar os recursos que ele me oferece. Então, enquanto professor em casa, eu assisto a obra, entendo ali uma proposta de tradução, analiso se é adequada para a minha turma, para o meu grupo ou não, e aí, ao invés de eu exibir a obra em vídeo, eu uso o cenário que eles apresentaram, que eu posso levar impresso, que eu posso ilustrar no quadro, por exemplo, e aí eu, professor, fazer ali a contação de histórias. Mas, nesse tipo de prática, se perde a questão da mediação tecnológica. Porque eu estou pensando, quando eu faço uma adaptação, por exemplo, de um slide para um cartaz, para uma cartolina, por exemplo, eu já não tenho essa mediação tecnológica. Eu não oportunizo que os alunos façam essa leitura de que, naquele vídeo, a informação linguística me traz uma coisa, mas a informação visual me traz uma outra coisa, uma informação complementar. Então, a gente tem alguns tipos de recurso que, tendo em vista essa constituição multimodal das obras, só é possibilitada graças às tecnologias. Então, apesar de eu ter alguma possibilidade de adaptar essa obra e levá-la para um contexto escolar, quando eu faço esse tipo de adaptação, eu estou perdendo em termos de habilidade de letramento literário digital. Então, o ideal é que as escolas se estruturem minimamente para oportunizar esse tipo de prática, seja na oferta concedendo acesso à rede de internet para o professor, por exemplo, da existência de um espaço, uma biblioteca, uma sala de computadores, para que a turma se direcione. Algumas escolas, por exemplo, atualmente proibiram, né, o uso de celulares pelos alunos, mas algumas ainda asseguram que, caso seja uma atividade, caso seja com uma finalidade didática, o professor tem essa liberdade. Então, se todos os alunos estiverem com o celular e tiverem acesso à internet, por exemplo, a gente consegue viabilizar isso. Mas não é, de fato, eu reconheço que não é a realidade de todas as escolas. Estamos muito distantes de ter ali uma equidade de acesso às tecnologias digitais, mas para que uma escola, principalmente uma escola que se defenda, que se reconheça como bilíngue, uma escola que seja aberta à inclusão, eu tenho que pensar também a inclusão digital. Eu tenho que pensar essa acessibilidade digital para que eu tenha um trabalho mais adequado, mais dialogado com os interesses desses sujeitos surdos cegos, por exemplo. Eu mencionei ao longo da minha fala muito desse destaque dessas obras com esse papel, com essa vinculação com as comunidades surdas. Mas alguns desses portais também trazem obras que se vinculam à comunidade surdo-cega também. Agora me vem à cabeça aqui, no portal Mãos Literárias da UFMG, por exemplo, eles têm uma obra que foi adaptada por um professor surdo-cego, aqui de Minas Gerais. Ele faz essa contação nesse portal. Em um outro portal que eu não analisei na minha pesquisa, mas se chama Arte de Sinalizar, que é da Federal do Rio Grande do Sul, do Cláudio Mourão, eles também têm algumas obras que trazem essa perspectiva do surdo cego. Então, essas obras também estão se articulando a essas múltiplas representações. Então, por isso que um dos pontos que eu busquei analisar é quem que é esse produtor de literatura surda? É somente homem branco? A gente tem a participação de outros estilos de sinalização? É somente surdo? Então, para entender que, de fato, se eu estou pensando no acervo literário da comunidade surda, eu tenho essa diversidade de perfis. Então, esses portais, eles evidenciam isso, essa diversidade também de sujeitos, essa diversidade de experiências. Verdade, Carlos. Pronto. Há uma solução para conseguir, então, trabalhar esses portais, viu, Adriana? Mas é o que Carlos falou, né? Para conseguir ter essa diversidade, essa questão da multimodalidade, o ideal é que se tenha internet. Carlos, obrigada. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por ter compartilhado com a gente a sua pesquisa, foi ótimo. Pessoal, vocês perceberam que aí no chat também já foi colocada a lista de presença, por favor, não deixem de assinar, tá bom? E nosso momento de agradecimentos, né, Carlos? Eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso 16º encontro do Grupo do GELES, tá? Não posso deixar de agradecer também
os tradutores e intérpretes de Libras, língua portuguesa, que estiveram aqui presentes com a gente hoje. Então, mais uma vez, a Crisiane de Freitas Soares, da UFPEL, o Felipe Medeiros da Silva, a Jaqueline, ao Luiz Felipe Pontes Dias, a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Tayana Ferreira dos Santos, da UNB, ao Antônio Alves Cavalcante Júnior, da Secretaria de Educação de Tocantins, o Luiz Felipe Pontes Dias é da Unifespa. Pessoal, muito obrigada por tornarem nosso evento acessível à comunidade surda. Eu quero agradecer a equipe organizadora, porque são muitas pessoas, né, Carlos? Você sabe disso, por trás, agindo e tornando tudo isso possível, aos monitores que estão com a gente, aos integrantes do GELES,